Sérgio Soares, já ele vai estar ao vivo. Expectativa legal, porque ele vai falar o que viu, né? Ele vai, aos poucos, ele vai respondendo aqui as nossas perguntas e vai dizer o que achou desse jogo-treino. Treinador da Portuguesa chegando por aqui agora, ao vivo, né? Treinador da Lusa chegando aqui e a gente vai bater um papo com o treinador Sérgio Soares. O treinador rubro-verde, ele vai vir agora para a coletiva. Fazer aqui a primeira perguntinha para o treinador da Portuguesa, Sérgio Soares. Sérgio, de novo, prazer falar contigo. Primeiro jogo treino, Portuguesa fazendo o jogo agora contra o São José, 3 tempos. Você conseguiu dar uma rodada legal nesse elenco. Queria que você falasse primeiramente de um parâmetro, o que você achou de primeiro momento desse trabalho, desse time novo que vai sendo montado para 2022. Boa tarde, prazer estar na Soldati News. Boa tarde, o prazer estar falando com vocês mais uma vez, satisfação, né? E ao nosso torcedor. Foi um bom teste, né? Um teste de 3 tempos de 30 minutos, alguns comportamentos que nós estamos trabalhando no dia a dia, a gente já pôde ver dentro da equipe, daquela marcação alta, do balanço, né? Tem alguns detalhes ou outros que tem algumas falhas que acontecem, normal, mas me agradou bastante, porque nós fizemos apenas um trabalho tático, que foi na manhã de ontem, e a gente já conseguiu ver algum resultado em cima desse trabalho tático que nós fizemos. Trabalhamos bastante de bola parada, mas a gente preferiu não fazer as jogadas de bola parada, porque a gente está passando ao vivo aí, então eu preferi evitar, para que a gente possa, dentro do campeonato, sim, a gente surpreender os nossos adversários, que é uma coisa que eu gosto, a bola parada. Tivemos aí algumas performances interessantes, né, de alguns atletas que me agradaram muito. Então eu vejo com bons olhos esse primeiro teste de 3 tempos de 30, devido à carga de treino, nas sessões de treino. A gente evitou manter os jogadores naquele jogo de 90 minutos, que é um jogo mais desgastante, até pela intensidade que a gente está querendo aplicar dentro desse novo time que está sendo construído. O Sérgio, foi um jogo bem movimentado, a Portuguesa teve mais chance, só que foi um 0-0 que a gente viu que a área estava muito povoada na questão da defesa. Você acha que se deu mais pela questão do esquema tático do São José, que jogou com 3 zagueiros praticamente, ou foi uma questão do jogo que faz parte? Eu acho que é uma questão do jogo, né? Quando você tem uma linha de 3, quando baixa essa linha, você acaba formando uma linha de 5, né? Quando você acaba atacando mais o adversário, na formação de linha de 3, o adversário baixa os seus laterais, é a formação de uma linha de 5, então é natural, quando você está na fase ofensiva, o adversário com essa formação acaba povoando mais o setor defensivo. E é claro também o comportamento de você não ter tanto tempo do trabalho tático, você acaba tendo movimentos mecânicos que não é treinado, e aí acaba tendo um número de jogadores elevado dentro de um setor. Sérgio, muita gente falando, os jogadores contratados estão vindo contratações certeiras, né, para as posições carentes e jogadores com uma certa qualidade. Hoje, você tem praticamente 3 jogadores que jogam no meio com muita qualidade. Você gosta de jogar sempre com um jogador na linha de frente, né? O seu comportamento dos times que você sempre está administrando. Como fazer, se der certo, se eles tiverem condição, dá para jogar Danilo Pereira, Giovani e o Daniel Costa juntos? Claro, eles demonstrando mais trabalho que os outros, dá para fazer essa função dentro do campo de jogo, esses 3 jogadores com muita qualidade? O que eu penso sobre futebol é que o futebol é ocupação de espaço, né? Você citou 3 jogadores que não têm característica de marcação, mas pode ser jogadores que saibam preencher espaço, que você acaba inibindo a ação do adversário. Se dentro desse dia a dia que a gente está trabalhando, se os jogadores responderem dentro daquilo que eu quero, de intensidade com a bola e recomposição, é possível, né? Mas se não tiver esse comportamento, não tem como nós jogarmos com os 3, o Daniel, o Danilo e o Giovani.
né? Porque são jogadores que ocupam o mesmo espaço dentro do campo, né? São jogadores que performance melhor, que tem um aproveitamento melhor dentro do mesmo espaço. O Giovani ainda é um jogador que, se trabalhar pelo lado e faz uma diagonal por dentro, ainda é um jogador que consegue trabalhar nesse setor. Já o Daniel e o próprio Danilo não são jogadores mais centrais, jogadores mais cerebrais, que trabalham por dentro, então acaba ocupando o mesmo espaço e fazendo a mesma função. Para eu poder botar os três, eu vou ter que mudar a função de dois, e deixar um central e outro trabalhando, né, pelo lado, para trabalhar, para congestionar o meio. Então a gente vai ter que criar outra situação. Dentro do nosso elenco, nós temos jogadores que fazem funções diferentes do Daniel, do Danilo, jogadores que trabalham pelo lado e têm capacidade de fazer diagonais. Então a gente, no primeiro momento, não pensa em trabalhar com os três, né? A gente pensa em ter um jogador com essa capacidade que todos eles têm, e a gente poder utilizar os jogadores que trabalham pelo lado, que assim essa bola chega no Daniel, chega no Danilo, chega no Giovani, e eles fazem o time andar. Sérgio, prazer falar com você, Diogo, aqui do Netlusa. Foram apenas 2 semanas de trabalho, mas você acredita que o time já entendeu a sua filosofia de jogo, tipo pressão alta, que você falou bastante, os laterais ofensivos, etc. E mais uma, emendando, qual aspecto nesses últimos dias com treinamento você mais conseguiu desenvolver nos atletas? Olha, o time, o comportamento da equipe, eles já conseguiram absorver dentro dos trabalhos que a gente faz, principalmente esse trabalho, são os treinos de princípios, subprincípios que você coloca no treinamento para você transferir para o campo de jogo, e isso foi feito. A gente viu que o time consegue pressionar alto, e dentro dos trabalhos foi cobrado muito isso, os treinamentos são direcionados para esse comportamento, e hoje, com uma sessão de treino tático que nós fizemos, que foi ontem pela manhã, a gente já conseguiu perceber que eles já absorveram. Evidente que ainda tem muito um sinal vamos, né? Então acho que tem que ficar mais automático. A hora que você faz o movimento à frente, naturalmente você consegue compactar seu time na fase ofensiva. E a gente não conseguiu ver isso ainda, porque eu tinha que gritar lá de fora para pedir para o pessoal andar, e então esse comportamento tem que ser natural. Amanhã ou depois nós vamos jogar no Canindé com a nossa torcida lotado, os caras não vão nem me ouvir. Então a gente precisa ter um comportamento natural, e é isso que a gente vai começar a desenvolver. Mas eu já gostei, já apareceu, né? A outra... Como que anda os desenvolvimentos? Em qual aspecto eles estão melhorando? É um time que, dentro do nosso trabalho, que é de intensidade, esse é um comportamento que a gente já viu, que eles já absorveram bastante, que tem que ser intenso o tempo inteiro, né? Por isso que a gente vai ter jogadores para 2 posições, porque o cara vai cansar, né? Você não consegue estar em intensidade o tempo inteiro dentro de 90 minutos. Então, por isso a gente tem jogadores com características, às vezes, parecida, no setor de meio, mais parecida ali a nossa dupla de volantes, com a entrada do Grigger, né? Pelo lado, os jogadores de velocidade, são características parecidas, que são jogadores que têm velocidade para poder ir à frente e compactar. Então, esse comportamento é o que eu mais vejo que eles absorveram. Intensidade o tempo inteiro. O jogador do meu time não tem como andar, no mínimo trota e acelera o passo. Você deu para perceber nos treinos que você vai usar muita gente da base, né? São alguns garotos que vieram para esse jogo treino. No decorrer da partida ali, a linha defensiva da Portuguesa, praticamente os meninos da base jogando. Até que ponto vai a sua confiança nesses meninos, sendo que chegaram 2 zagueiros experientes, fechando o outro zagueiro. Portuguesa tem 3 zagueiros para 2 posições, e mais os meninos da base. Tem o Igor, tem o Patrick, tem o João Vitor, é muito zagueiro. Qual que é a sua confiança nesses meninos para fazer parte desse elenco em 2022, Sérgio? É o dia a dia do trabalho, né? A gente está acompanhando a base, né? Você falou do Patrick e do Igor. Você viu que os meninos muito seguros dentro do campo de jogo, né? Trabalharam com uma segurança de veteranos. Isso aí é o dia a dia do trabalho. Eu não tenho problema nenhum em botar garoto para jogar, desde que mostre qualidade e a gente dá confiança a esses meninos. E é isso que nós vamos procurar fazer, observar a base, acompanhar a Taça São Paulo. Tem jogadores lá que vão jogar a taça, que vão, dentro da nossa ideia, irá fazer parte do profissional, né? Mas a gente vai acompanhar a performance para que eles venham e façam parte do profissional. Contratamos sim zagueiros experientes, mas a gente não vai abrir mão dos meninos, porque isso é custo-benefício. Você tem zagueiro experiente. Eu falo por mim, que eu fui atleta, quando eu subi como volante, no meu time principal no Juventus, o Rocha era o titular. E o Rocha me ensinou muito.
E é isso que eu quero que os mais experientes façam para o Patrick, com o Igor e o João Vitor. Dá qualidade, ó, você posiciona assim, você posiciona assado, porque você tendo essa conversa com o atleta, isso contribui demais ao longo da tua carreira, e é por isso que a gente trouxe alguns jogadores experientes e vamos fazer a manutenção dessa rapaziada da base, para que a gente tenha aí, no futuro, a gente está cuidando do futuro da Portuguesa também, a gente se preocupa com o momento atual, mas a gente está olhando para frente, porque futuramente, pela qualidade desses jogadores, eles virão a ser titulares da Portuguesa, com certeza. Como que está sendo você, com o Toninho Cecílio, participar dessa reformulação da Portuguesa, que o ano passado, que não foi um ano ruim, mas não foi bom o suficiente? Como que é reformular esse elenco? Onde que você descobre qual lugar tem que melhorar, qual peça que o elenco já tinha boa? Então, a gente está aqui já tem 40 dias, né? Estamos aqui há 40 dias, a gente conversa bastante. A ideia principal era de você ter um time com intensidade, por isso da reconstrução, né, da busca por atletas que tenham esse perfil. A conversa com o Toninho, ela é diária, né, a gente vem conversando todos os dias, o comportamento, aquilo que a gente precisa, né, trouxemos 2 jogadores agora para o setor defensivo que estão se apresentando aí, que no caso é os 2 Luizões, né, temos 2, vamos ter que arrumar um apelido para alguém, porque vai ser complicado. Então a gente vai conversando bastante para que a gente tenha ali um grupo enxuto, né, para que tenha competitividade entre esse grupo, para que todo mundo tenha condições de brigar para jogar. E é assim que é a nossa conversa. Agora acabou aqui a coletiva, vou ali sentar com o Toninho, vamos conversar, vamos, dentro do que eu vi do jogo treino que eu já passei para vocês, para ele também, Sérgio, eu vi isso, eu vi aquilo, a gente tem uma relação muito boa, e isso é importante quando você tem um executivo que entende da parte tática, né? Aí você pode trocar ideia, você vê alguma coisa, ele vê outra coisa, e juntos a gente faz um processo de crescimento. Vai lá? Sérgio, Arthur Marinho, canal Paixão Lusa. Claro que esse primeiro jogo treino serviu como teste para avaliar as contratações, as renovações, a Lusa, mas, na sua opinião, quem ganhou destaque, algum jogador ganhou destaque nessa partida? Olha, normalmente assim, eu não pontuo assim um único atleta, né? Eu acho que você tem que sempre estar valorizando o grupo. Claro que dentro do processo coletivo, as individualidades elas vão aparecer, né? Mas não nesse primeiro momento. Eu acho que todos tiveram uma boa performance de comportamento, né? Dentro de cada setor, aquilo que nós trabalhamos na única sessão de treino tático que foi ontem. Então foi uma participação satisfatória do processo coletivo. Individualmente, eu não vou destacar ninguém agora, não é o meu perfil falar de um único jogador, eu gosto de falar do processo coletivo, porque assim você valoriza a todos. Mas hoje o grupo respondeu dentro daquilo que nós estamos trabalhando, ou seja, de comportamento ofensivo, de marcação alta, de balanço, né? Acho que o coletivo foi um destaque para mim, na minha opinião. Desculpa, tá? É o meu perfil. Eu não vou falar de A, de B. Eu acho que a gente tem que trazer todo mundo para o mesmo pacote. Sérgio, você tem um jogador com muita qualidade no elenco, dentre várias contratações que foram feitas e aqueles remanescentes do elenco passado. Você falou de um todo, né, de um time sendo montado. Você falou de taticamente definido, um time bem definido. São 3 meias para jogar 2. Você falou que dificilmente pode acontecer por conta de marcação, mas pode, se eles ocupar a função no campo. Tem um problema bom para o Sérgio Soares. Você tem um baita lateral direito com muita qualidade, mas um lateral que não suporta tanto quanto aqueles mais novos. Pode ter uma marcação especial para as idas desse bom lateral direito que é o Luiz Ricardo, para deixar ele com um pouco mais de chegada no ataque, para deixar ele mais intenso no ataque, sendo que ele é muito bom, já foi um atacante, ou não? Não vai ter essa resguarda para um lateral, para qualquer outro jogador que seja. Como que vai ser esse seu elenco, se o lateral direito mesmo for o Luiz Ricardo? Marcação especial para ele? Sim, a gente sabe do Luiz, é um grande jogador, né? O Luiz é um cara que teve aí esse ano jogando praticamente quase o campeonato inteiro da A2, né? O Luiz não tem a intensidade do Raylan, vocês já viram que o Raylan é um cara que agride mais o espaço, o Luiz é um cara que trabalha mais com a bola. Eu digo que o Luiz é um lateral construtor hoje, o Luiz é um cara que pensa mais o jogo, trabalha por dentro.
Um pouquinho de dificuldade nós tivemos, não tivemos profundidade no primeiro tempo do lado direito, porque tinha o Giovani e tinha o Luiz trabalhando daquele lado. Então a gente precisa criar situações para que o Luiz seja esse construtor, um homem de meio chegando, né? Mas a gente precisa buscar a profundidade com outro jogador. Então a gente vai ter, quando o Luiz estiver no jogo, eu preciso buscar alguém que ocupe esse espaço e eu vou fazer do Luiz como o Felipe Luiz é no Flamengo. O Felipe Luiz não chega no fundo, e o Luiz também não tem esse perfil, então a gente vai procurar fazer com que o Luiz seja esse lateral construtor que vem por dentro, que pensa o jogo e de repente chegar à frente. Chegando à frente, quem fica? Nós temos o Marzagão, que tem uma força absurda, né? E nós temos o Tauan também daquele setor que dá para fazer, né, essa recomposição mais rápida do que o Luiz trabalhando por dentro. No dia a dia a gente vai construindo. É uma pergunta interessante, né? Mas a gente vai construindo, e o Luiz é um cara que a gente quer aproveitar bem, sendo que nós temos o Raylan também, que é uma opção de profundidade, de força. Então a gente tem 15 jogos, quarto e domingo, o Luiz suportar esses 15 jogos, né? A gente vai ter que dar uma segurada em algum jogo, e o Raylan está pronto aí para desenvolver bem. É isso aí, pessoal. Treinador Sérgio Soares, falando aqui na Soldati News. Treinador da Portuguesa, Sérgio Soares, fazendo aqui a nossa coletiva com a Soldati News, e a gente acompanhando aqui ao vivo.